Hoje eu quero falar com vocês assim um pouco da história de Jacó. E vou ler um texto em Gênesis, capítulo 32. Diz assim: Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Gênesis 32, de 22 a 31. A gente vai falar um pouco hoje sobre temor do Senhor, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, sobre o tema de termos consciência das coisas que a gente faz, de sermos perseverantes, consistentes, de valorizar as coisas de Deus e valorizar, ter assim percepção da nossa escala de valores, né? O que é prioritário na perspectiva do reino, o reino de Deus em primeiro lugar, como é que Deus trata a gente, como é que Ele trabalha na nossa vida para a gente ser parceiro dele no seu reino. Então, a história de Jacó começa com Abraão, seu avô, né, que orou que seguiu a Deus, que orou pela sua mulher para que ela tivesse filho, e Deus prometeu que lhe daria um filho, e Sara teve um filho, já em idade avançada. Depois, quando Sara morreu, Isaac estava com 40 anos. E Abraão... Desculpa. Vamos ver se a gente consegue mais uma vez aqui o Instagram. E Abraão, então, mandou o servo dele, chamado Eliezer, buscar uma esposa junto à parentela dele, em Padã Arã. Porque Abraão, quando viajou, saiu lá da Caldeia, ele veio com o pai e com o sobrinho e com um irmão. E esse irmão e o pai ficaram em Padã Arã. Abraão também, depois que o pai morreu, Abraão seguiu para Canaã, que era o chamado que Deus tinha dado para ele. E uma parte da parentela ficou lá. E aí ele mandou Eliezer, o servo dele, buscar uma esposa para Isaac. E lá ele encontrou Rebeca, filha de Benuel, que era parente de Abraão, e Rebeca casou-se com Isaac. E Rebeca também era estéril. Isaac orou por Rebeca durante 20 anos
até que ela engravidou. Então, Isaac tinha 40 anos quando casou e 60 anos quando nasceu seu filho. E Rebeca estava sentindo um tumulto no ventre dela, e Deus falou com ela. Ela orou a Deus e Deus falou para ela: tem no seu ventre dois filhos, duas nações. E o maior servirá o menor. A Bíblia não diz que ela conversou isso com Isaac, mas é impossível a mulher ter recebido uma revelação desse tamanho e não ter falado para o marido. Mas também não diz que Isaac não creu, mas o fato é que nasceu Esaú primeiro, o maior, e depois nasceu em seguida Jacó. Quando Jacó nasceu, ele veio agarrado no pé do irmão dele, a mão dele estava agarrada no pé do irmão. E diz a Bíblia que Isaac amou a Esaú e Rebeca amou a Jacó. Então, quando Isaac estava com 100 anos, Isaac estava cego. E ele chamou Esaú e falou, que era o preferido, né? E falou: meu filho, olha, eu acho que de repente eu vou morrer, eu queria te abençoar antes que eu morra. Então, você vai caça, vai ao campo. Esaú era um cara do campo. Diz a Bíblia que ele era do campo, que ele era caçador, ele era o orgulho de Isaac. E Jacó já era um cara simples, das tendas. Ele ficava ali mais perto da mãe dele, aprendeu a cozinhar. E enquanto Esaú foi lá caçar, Rebeca ouviu essa conversa de Isaac com Esaú e ela disse para Jacó: Jacó, vamos lá, seu pai está cego, vamos lá, e você diz que é Esaú, e aí o Isaac vai te dar a benção. E Jacó ficou com medo: mãe, mas ele vai descobrir, e aí vai me amaldiçoar. E Rebeca foi e pegou um pelo de cabra e botou na mão de Jacó e no pescoço, porque Esaú era todo peludo. E quando Jacó foi lá falar com Isaac, Isaac falou: a voz parece a voz de Jacó, mas chega aqui mais perto. Aí ele chegou mais perto, botou a mão no braço de Jacó, estava peludo do pelo da cabra, e no pescoço. E aí Rebeca tinha preparado uns cabritos. Rebeca sabia cozinhar bem, sabia o que Isaac gostava. E aí Isaac, todo satisfeito, foi lá e deu a benção. No finalzinho ele disse assim: chega mais perto, deixa eu te dar um beijo. E Rebeca pegou uma roupa de Esaú e botou em Jacó, e tinha o cheiro do campo. Aí Isaac acreditou geral e abençoou Jacó com toda a vontade. Passado algumas horas, chegou Esaú com a caça. E aí Esaú e Isaac descobriram a trama de Jacó e Rebeca, de Rebeca e Jacó. O nome Jacó quer dizer suplantador. Deu a maior confusão. Esaú disse que ia matar o irmão, ficou moendo no coração para matar mesmo. E até que um dia Rebeca ficou apavorada, com medo de que, de fato, um irmão matasse o outro, e falou com Isaac: eu não quero que Jacó case com as mulheres desta terra. Então, manda ele ir lá para meu irmão Labão para procurar uma esposa lá, na parentela. E Isaac concordou, porque ele não queria que Jacó casasse com as mulheres de Canaã. E aí, Isaac abençoou Jacó mais uma vez. Agora, ele ainda estava cego, né? Agora ele sabia que Jacó era Jacó, mas ele sabia que a bênção do Deus de Abraão estava sobre Jacó.
Ele não amaldiçoou o filho, pelo contrário, ele amplificou aquela bênção que ele havia dado anteriormente. Agora estava consciente. E Jacó foi, seguiu o caminho, e Deus se apresentou para ele no caminho, e ele teve uma visão da glória de Deus, uma escada com anjos subindo e descendo, e Deus prometeu dar aquela terra para ele. E ele foi até Labão, casou com Lia, uma das filhas, casou com Raquel, a outra filha, trabalhou para Labão, e Labão era o patrão de Jacó, era o sócio de Jacó, era o sogro de Jacó. E Labão mudou o salário de Jacó várias vezes, mas Deus fez Jacó prosperar. E ele ralou ali debaixo da mão de Labão durante 20 anos. E 20 anos depois, a gente chega nesse capítulo 32 aqui, em que Deus, nos versículos anteriores, mandou Jacó voltar para a terra de Canaã. Um pouco antes, lá atrás, quando Rebeca falou para Jacó, vai lá no meio da minha parentela e tal. Quando a coisa aqui ficar aliviada, quando eu senti que teu irmão já passou aquele negócio de querer te matar, eu vou mandar te chamar. E Rebeca nunca mandou chamar, porque nesse meio tempo, nesses 20 anos que Jacó estava lá, Rebeca faleceu. Então, ela mandou o filho para livrar ele, mas nunca mais ela o viu. Deus não repreendeu Rebeca e Jacó. E nós vamos ver por quê que Deus não repreendeu Rebeca e Jacó. Mas eles armaram, né? Foi na base da armação que o negócio aconteceu. Deus também não aprova a armação. E quando Jacó, então, sob a orientação do Senhor, voltou, ele ficou com medo do sogro dele, porque Jacó ficou muito rico, ele prosperou muito, Deus abençoou. Cada vez que Labão mudava o salário de Jacó, daquele jeito que era o salário, porque eles eram criadores de gado, e o salário de Jacó prosperava mais. Ele não dava trambique, não, cuidava direitinho, mas o Jacó ficou muito rico. E Labão foi atrás, né? Porque eles não se despediram e bateram de frente, porque Raquel roubou os deuses, uns ídolos lá da casa de Labão. E ninguém sabia. E Labão foi lá procurar os ídolos dele, e Jacó falou: você pode procurar em qualquer lugar, se você achar com alguém, você pode matar a pessoa, porque eu não peguei. E Raquel botou no aldabra lá do camelo e sentou em cima, e quando o pai foi procurar, ela disse: eu não posso levantar porque eu estou naqueles dias das mulheres, tipo, estava menstruada. Aí o pai deixou e, por fim, Labão não achou os ídolos. E Jacó bateu de frente com ele, meio que lavaram a roupa suja, acertaram, e aí Labão se acalmou e fizeram uma aliança. E levantaram lá um obelisco e propuseram paz. E Jacó seguiu em paz. E aí, logo a seguir, ele atravessa esse riacho, esse ribeiro do Jaboque, e ele faz a família dele toda passar na frente, o gado, que era muitas ovelhas, muitos bois, camelos, jumentos, e ele fez passar todo aquele rebanho, todos aqueles rebanhos, e ele ficou sozinho ali. E nesta hora, o anjo do Senhor, neste texto que eu li, essa tradução usa um homem, né? Mas era um anjo. Na verdade, os estudiosos dizem que era Deus que se revelou para Jacó ali na forma desse anjo. O anjo do Senhor apareceu para Jacó e lutou com ele. E ele lutou a noite toda com o anjo. E quando a manhã já estava vindo, o anjo falou: me deixa aí, deixa eu ir embora, porque já está chegando a alva. Jacó falou: não vou te deixar ir. Só vou deixar você ir se você me abençoar.
E o anjo foi e tocou no nervo da coxa de Jacó. E feriu ali. Mas o anjo perguntou para ele, qual é o seu nome? E ele disse, o meu nome é Jacó, quer dizer suplantador. Ele disse, seu nome não será mais Jacó, o seu nome agora será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Quer dizer, príncipe de Deus. Jacó, o suplantador, tornou-se o príncipe de Deus. Porque ele era um guerreiro de Deus. Jacó tinha esse jeito dele de dar uma armação e tal, mas ele era um cara que valorizava as coisas de Deus. E Esaú, o irmão dele, nem tanto. Uma vez, Esaú veio do campo, estava faminto, e Jacó tinha preparado um guisado de lentilhas, um cozido, um prato avermelhado, bonito. E Esaú falou, me dá esse prato aí, me dá essa comida. E Jacó falou, não vou te dar. Por que eu vou te dar? Ele falou, não, me dá. E Jacó falou, se você me vender o direito de primogenitura, eu te dou. E Esaú, ele era o cara centrado nele mesmo, ele era o preferido do pai, ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Ele falou, eu vendo, me dá aí para de leitilha. Então, ele vendeu a bênção para ter um prazer, uma satisfação imediata. Comer o prato de lentilhas. Depois, mais adiante, teve aquela armação, né, que Jacó e Rebeca enganaram Isaac, ele estava cego e abençoou Jacó pensando que era Esaú. E aí, Deus confirmou aquela bênção sobre Jacó. Então, irmãos, Jacó, apesar de ter sido esse cara que armava, ele era um homem que valorizava as coisas de Deus. Ele era um homem que queria a bênção do Deus de Abraão de qualquer maneira. Queria a bênção do Senhor sobre a vida dele, de qualquer jeito. Então, ele não arredou pé. Na hora que o anjo disse, me deixa ir embora, ele falou, eu não vou deixar você ir embora antes de me abençoar. Então, é impressionante como Jacó se apegou a Deus, como ele valorizava as coisas de Deus, como ele queria aquela bênção. Impressionante. Então, a gente, nesse caminhar com Deus, a gente passa por muitas dificuldades, né, na vida com o Senhor. E a gente nem sempre entende o que se passa com a nossa vida. Nem sempre a gente discerne o que está acontecendo na nossa vida. Mas entenda que Deus, ele trata com a gente. Deus é o Senhor, é soberano, é todo-poderoso, e ele trabalha na nossa vida. Aquela vida inteira que Jacó passou sendo o preferido da mãe, mas não do pai, e era um patriarcado, e Isaac era o filho de Abraão, o homem da bênção, aquele tempo todo, Jacó estava lá buscando, Jacó estava lá desejando aquela bênção. E a mãe dele havia dito para ele, certamente, meu filho, mas quando eu estava grávida, eu senti um tumulto no meu ventre, e Deus falou para mim, são 2 no seu ventre, e o maior servirá ao menor. O maior era o primogênito. Foi Esaú, que nasceu primeiro. E eu fico pensando assim, que Rebeca contou isso para Isaac, mas Isaac não deu atenção. E depois que os filhos nasceram, Isaac se apegou a Esaú, Rebeca a Jacó. Mas nem assim caiu a ficha para Isaac,
que Deus havia falado com a mulher dele. Eu penso que Isaac, ele era o filho de Abraão, era o filho predileto, digamos assim, porque tinha um irmão mais velho, Ismael, que era filho de Abraão com a escrava. E Isaac não, era o filho da bênção, era o filho de Abraão com Sara, o filho da promessa. Então, eu fico imaginando que ele pensou assim, como que o Espírito de Deus passou por cima de mim e foi falar com Rebeca? Eu sou o cara. O homem da bênção sou eu. O varão que Deus chamou. Eu estou debaixo da bênção de Abraão. Então, Deus, ele quer trabalhar na nossa vida, ele quer nos tratar, ele quer cuidar de nós, para que a gente possa servir a ele como cooperadores, como instrumentos de bênção, como vasos de honra. E ele trabalha na nossa vida. Por exemplo, não acho que foi por acaso que Isaac, aos 100 anos, ficou cego. E aí começou a pensar que ele ia morrer. Isaac, dos 3 patriarcas, foi o que viveu mais. Ele viveu 180 anos. Depois que ele abençoou Jacó, ele ainda viveu mais 80 anos. Isaac era um homem de oração. E naquele momento que ele abençoou Jacó sem saber, ele estava cego espiritualmente. Não era só uma cegueira física, ele não enxergava. E ele ia abençoar Esaú. Por isso Deus não repreendeu tão severamente a Rebeca e Jacó. Porque a palavra do Senhor estava com Rebeca. Não é que Deus aprove trambique e armação, mas Isaac estava cego. E apesar de ser um homem de Deus, de ser um homem de oração, de ser servo do Senhor, de ter recebido as promessas de Deus, as bênçãos de Abraão. E nesse tempo, quando Isaac abençoou Jacó, Abraão já não estava mais vivo. Mas quando nasceram os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, Abraão ainda era vivo, porque Abraão viveu 165 anos. 175, desculpa. 175. Então, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. E quando Esaú e Jacó nasceram, Isaac tinha 60. Então, 100 mais 60, 160. Então, Abraão conheceu Esaú e Jacó. Os meninos, viu eles crescerem ainda, até 15 anos. Quando Abraão morreu, Esaú e Jacó tinham 15 anos. E nem mesmo Abraão, o servo do Senhor, deve ter falado para Isaac, Isaac, presta atenção, se sua mulher disse que eram 2, que Deus havia falado com ela, que eram 2, e de fato nasceram 2, então a outra parte da revelação deve ser verdade. O maior vai servir o menor. Abraão não falou isso com Isaac. Isaac não ouviu isso. 40 anos depois, ele estava na mesma direção errada, querendo abençoar Esaú, quando Deus tinha chamado, Deus tinha escolhido, Deus tinha visto aquele que valorizava verdadeiramente as coisas do Senhor, era Jacó. Então, Deus, ele quer tratar a nossa vida para que a gente faça parte dos propósitos, dos planos dele. E um tratamento básico, primário na vida do cristão, daquele que quer servir ao Senhor, é se limpar do pecado, é se livrar do pecado. Paulo diz em Gálatas: andai em espírito e não cumprireis as cobiças da carne. Não cumprireis as concupiscências da carne. Esse é o primeiro nível para a gente andar com Deus.
É você largar o pecado da imoralidade, da promiscuidade, da vida sexual fora do casamento, do adultério. Muitas vezes, homens se metem hoje em dia em pornografia, masturbação, um mundo clandestino, né? A vida de fofoca, as mulheres tendem a pecar mais na fofoca, o homem nesse pecado aí da sexualidade, né? Da contenda, do litígio, a vida de briga, de contenda. Isso tudo é pecado, orgulho, arrogância. Deus quer livrar a gente desse estilo de vida do mundo, da pessoa viver para si, viver para o prazer, viver para os seus benefícios próprios. O Senhor quer livrar a gente de todo, da glutonaria, por exemplo, dos maus hábitos. Tem gente que tem o hábito de brigar, de se relacionar só na base da briga. Como é que Deus vai usar um vaso assim? É claro que a gente é humano, que a gente peca, que a gente tropeça, mas a gente precisa entrar num princípio de santificação, de aperfeiçoamento. Diz a Bíblia, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, a gente precisa compreender que no tratamento de Deus na nossa vida, existe um segundo nível, que não é esse só de largar os pecados grosseiros. Existe um segundo nível para a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Existe um segundo nível para a gente aprender a ter as nossas emoções, nossos pensamentos e a nossa vontade inspirados por Deus. Porque tem coisas que não são pecado em si, mas aquelas coisas atrapalham a vontade de Deus, os planos de Deus. A minha vontade atrapalha, muitas vezes, a vontade de Deus. Os meus pensamentos, a minha maneira de pensar, minha visão de mundo, minhas ideias, minhas opiniões, muitas vezes atrapalham o Senhor. Meus sentimentos. Você vê, no caso de Isaac, por exemplo, esse apego que ele teve a Esaú atrapalhou a obra de Deus. Era um apego humano, natural, era uma escolha, era uma emoção. Ele gostou de Esaú, Esaú se tornou um guerreiro, um caçador, e ele se apegou cada vez mais ao seu filho e não queria saber da palavra do Senhor. A opinião de Isaac excluiu a palavra do Senhor. Então, olha, a obra de Deus é mais atrapalhada, prejudicada com as nossas opiniões, com as nossas emoções, nossas preferências, nossa vontade, do que com os pecados. Como assim, pastor? Porque a pessoa que está em pecado, ela não se mete muito a fazer a obra de Deus. Ela sabe que está em pecado, tem vergonha, ela sabe que está desqualificada. Tem gente que se mete. Aí é um nível brabo de hipocrisia. A pessoa sabe que não é vaso de honra, sabe que está com a vida distorcida. Mas aquele que não, a pessoa tem uma vida normal, pacífica, tranquila, e só que ela vive na força da sua alma. E a alma, a emoção, o pensamento, o querer, a vontade, os meus achismos, as minhas opiniões, atrapalham. Por quê? Paulo diz: andai em espírito. Não é que Deus não quer que a gente pense, não é que Deus queira que a gente não pense. Não é que Deus queira que a gente não sinta ou que a gente não tenha vontade. Ele quer ser a fonte de inspiração dos nossos pensamentos. Ele quer ser a fonte de inspiração dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E ele quer ser a fonte de inspiração da nossa vontade, do nosso querer.
E é assim que é: andai em espírito. É assim que Jesus viveu. Foi assim que Paulo, caminhando nos passos de Jesus, seguindo a Cristo, alcançou um andai em espírito. Muita luta, muito sofrimento. Quando a gente segue a Deus, quando a gente serve a Deus, ele não nos dá um passaporte de imunidade ao sofrimento. Não. Isso aí não há promessa no Novo Testamento de que Deus nos livraria das tribulações do mundo. Ele vai nos livrar do mal. Mas nas tribulações do mundo, nos problemas desta vida, Deus trata da gente. Como Deus tratou de Jacó, naqueles 20 anos que ele teve aquele patrão, aquele sócio, nada confiável, exigente pra caramba, que foi Labão, o pai de Lia e de Raquel. Aqueles 20 anos, Jacó ralou ali muito e aprendeu. E Deus tratou Jacó. E digamos assim, que a culminância do tratamento de Deus na vida de Jacó foi ali no Val do Jaboque. Ele queria a bênção, ele voltou lá de Padã Arã para Canaã. Jacó, logo depois, quando ele estava já de viagem, ele mandou uns mensageiros para ver como é que estava o caminho. O cara ia na frente para ver se estava tudo ok, né? E ele vinha atrás com toda a família, com gado, etc. E os caras voltaram dizendo assim: olha, seu irmão está vindo aqui na sua direção com 400 homens. 400 homens. Tipo assim, Jacó pensou, esse cara vai me matar. Mas Deus havia falado com ele, volta. Não foi um recado de Rebeca. Foi Deus que falou com ele depois de 20 anos. Volta para a terra que eu te falei que você vai herdar. Então, ele voltou e ele creu. Ele deu o jeitinho dele, mandou um monte de presente, vários presentes para Esaú. Mandou camelo, mandou jumento, mandou boi, mandou cabra, mandou carneiro, vários grupos assim de presentes para Esaú. Mas ali no Val do Jaboque, Jacó lutou com Deus. E esta luta foi a luta mais ferrenha. E ele lutou a noite inteira. E o anjo do Senhor, claro que o anjo do Senhor podia ir embora. Por que ele pediu a Jacó? Agora me dá licença que eu estou indo. Me permita que eu vá. O anjo falou assim. Aquilo era a última gota, do último teste. Jacó falou, não, eu não vou te largar. Eu só vou deixar você ir quando você me abençoar. Aí o anjo disse, tocou no nervo da coxa dele e disse, qual é o seu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. O anjo do Senhor disse, de hoje em diante, o seu nome será Israel, príncipe de Deus. E dali para frente, ele não era mais Jacó, o suplantador. Ele era o príncipe de Deus. E este texto que nós lemos, de Gênesis 32, termina ali, falando que Jacó amanheceu, ele passou o Val do Jaboque, chamou aquele lugar de Peniel, que quer dizer com Deus face a face. E ele disse, eu vi Deus face a face e Deus me salvou e não morri. Então, esse encontro de Jacó com Deus foi um encontro que transformou a vida dele. O Otmani fala sobre esse assunto e ele diz que
Deus, ele quer tratar a nossa alma. Eu acho que é no livro A Liberação do Espírito. Que Deus quer tratar a nossa alma. E o nervo da coxa, nosso membro inferior, tem um nervo chamado ciático. Ele sai direto da coluna e vai ali por trás do nosso bumbum, do glúteo, e se espalha por toda a nossa membro inferior, os nervos. E é um feixe nervoso mais volumoso do nosso corpo, é o nervo maior do nosso corpo. Você pode dizer assim, o seu ciático é da espessura do seu polegar. Então, o meu polegar, o meu ciático é dessa espessura. É um nervo, feixe nervoso, dezenas, milhares de nervos que se espalham por toda a musculatura de todo o membro inferior. E o nosso membro inferior, a nossa coxa, a parte posterior, é o conjunto de músculos mais fortes do nosso corpo, porque ele faz o movimento de empurrar o corpo para frente. A parte anterior da nossa coxa, da nossa perna, levanta a perna e joga para frente, né? Mas a parte de trás puxa com o peso do corpo, empurra o corpo para frente. E o Otmani diz que esse nervo ciático ele representa a força da nossa alma. E o tratamento de Deus na nossa alma já não são mais os pecados que importam. É a emoção, é o pensamento, as opiniões e a vontade que importa aqui. E o tratamento da nossa alma é o nível 2, para a gente ser, de fato, um vaso, um instrumento de bênção. Porque Deus quer usar suas emoções. Deus quer falar com você, através de você. Porém, no caso de Isaac, o pensamento de Isaac atrapalhou. A emoção de Isaac atrapalhou. Quando a voz de Deus veio através da sua mulher, ele não conseguiu discernir. Ele estava apegado a ele mesmo, ao orgulho dele mesmo. Eu sou Isaac, o filho de Abraão. Eu sou o filho da bênção. Quem vai decidir o filho que vai receber essa bênção sou eu. Ora, pois, quem decide a obra de Deus, o reino de Deus, quem é o rei, quem é o Senhor, é Deus, não somos nós. Nós fomos chamados para sermos cooperadores do reino. A oração do Pai Nosso é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é? Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Então, Deus quer tratar de você, quer tratar todos nós nesse segundo nível. Claro, se você tiver uma vida de pecado, pecado oculto, coisas grosseiras, a sua vida não dá para ser um vaso de honra. Você tem que se limpar. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você tem que arrumar um jeito, buscar socorro para Deus, clamar, perseverar como Jacó, lutando contra o pecado, buscando a Cristo, buscando ajuda, buscando aconselhamento, para você se livrar dessa cadeia. Porque o pecado é uma cadeia, é um vício. Enquanto você está agarrado no pecado grosseiro, você não tem nenhuma chance de vencer o inimigo, de vencer o mundo, porque aquilo tem a ver com o mundo. Mas não é que a gente, esse primeiro, é como se fossem degraus, eu primeiro venço o degrau todo do pecado para depois vencer o degrau da alma. Não, não é. Essas batalhas, esses tratamentos de Deus estão simultaneamente na nossa vida. Só que a ênfase
numa vida que quer servir a Deus. A ênfase, você quer subir um monte de Deus, você quer ser águia de Deus, você quer ser um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não vai dar se você ficar agarrado aos seus próprios pensamentos, aos seus achismos, à sua visão de mundo. Não vai dar se você ficar pegado às suas preferências, às suas escolhas, à sua vontade, ao seu querer, às suas emoções. Ah, não, mas eu prefiro A do que B. Mas Deus prefere o quê? Qual é o pensamento de Deus? Qual é a proposta de Deus, a escolha de Deus? Então, homens e mulheres do Senhor nesses últimos dias vão pagar o preço. Vão subir o monte, vão deixar o tratamento de Deus ir fundo, porque, veja, esse tratamento de Deus na nossa alma é a disciplina do Senhor para quebrantar. A partir daquela experiência de Jacó em Peniel, o lugar do encontro com Deus, ele passou a mancar. Cada passo que Jacó dava, ele lembrava de Peniel, porque ele mancava. Ele já não era aquele cara que estava na força dele. Não, eu dou o meu jeito, eu faço do meu jeito. Eu quero as coisas de Deus, mas eu vou da minha maneira, eu vou na minha força. Não. Ele já era um homem quebrantado. Mais adiante, quando Jacó desceu para o Egito, que José se tornou vice-rei, aí não tinha comida, e José convidou Jacó para ir. Quando ele chegou para abençoar os filhos de José, tinha Efraim e Manassés. Acho que era esse. E aí Jacó estava cego. E aí Jacó foi abençoar e José escolhia Manassés, que era o mais velho, e tinha Efraim. Botou, então, Efraim na mão esquerda de Jacó e Manassés na mão direita. E Jacó, cego, não vendo nada, cruzou a mão, botou a mão direita em cima da cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés e deu uma bênção maior para Efraim. E José falou, não, meu pai, o mais velho é esse aqui, a preferência. Ele falou, eu sei que é esse aí. Mas esse aqui, assim, 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 assim. E esse ali, assim, assado, assado. Então, Jacó passou a ser um homem que discernia a vontade de Deus. Passou a ser um homem que manquejava, ou seja, que não estava mais apoiado na força da sua alma, mas no temor do Senhor, se quebrantou, se rendeu e aprendeu a fazer a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus, a sentir os sentimentos dele sob a égide, sob a influência, sob o comando do Senhor. E é isso que Deus quer trabalhar em você, em mim, em nós. Que a gente possa ter o nosso Peniel, o nosso encontro. Que a gente busque a face do Senhor. E mesmo na hora difícil das suas lutas, dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos, você busque o seu Deus e aprenda as lições que ele tem para você no meio das suas lutas. E aí é como se a nossa alma fosse perdendo gordura e a gente vai passando do domínio da alma para o domínio do espírito. Aquele que anda em espírito tem sentimento, tem pensamento, tem vontade própria. Jesus andava em espírito e ele tinha a vontade dele, que num dado momento era diferente da vontade do Pai, mas ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai. O fato dele ter uma vontade humana diferente não envolveu em pecar. Então, a nossa alma ela atrapalha, não é por causa necessariamente do pecado, ela atrapalha quando
quando a gente quer agir por conta própria. Quando as nossas emoções prevalecem, quando os nossos pensamentos prevalecem, e não os pensamentos de Deus, e não a palavra de Deus, atrapalha a obra de Deus, porque aquele cara fica ali, naquele lugar, naquele papel, naquela função, fazendo do jeito dele. O Senhor quer levar você para Peniel. O Senhor quer levar você para uma profundidade com Ele. E Ele quer mudar o seu nome, tornar você um príncipe do reino dele, uma princesa, um instrumento diferenciado. O Senhor quer tornar de você uma bênção para aqueles que cruzam o seu caminho. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor